Nunca desista, sempre vai, sempre vai. Quem está falando para vocês é uma pessoa que chegou com uma barraca e uma mochila em Marechal Floriano. Nasci na Argentina e por coincidência cheguei em Marechal Floriano com um chileno, um amigo meu chileno. E aí todo mundo ficou falando chileno, o chileno, e até hoje ficou Chile. Eu conheci um chileno que estava em Cachoeiro, Itapemirim, e eu parava em Cachoeiro quando descia para Buenos Aires, de lá de cima, descia de Salvador, e eu conheci Valentim. Valentim me perguntou se eu estava indo para Buenos Aires, falei que sim, que estava retornando para Buenos Aires, e ele me pediu para colocar uma carta no correio de Buenos Aires para mandar para o Chile, para Santiago, para a mãe dele. Quando eu retornei, que eu vim embora já, decidido morar aqui no Brasil, eu resolvi parar em Cachoeiro de Itapemirim para falar com aquele colega que tinha entregado a carta, né? Já, e se ele tinha tido alguma resposta. E eu achei naquele mesmo lugar que ele estava lá no centro, né? Ele vendia artesanato lá, achei ele lá no mesmo lugar. Entreguei, falei com ele, que entreguei a carta, foi muito bom, conversamos um pouco. E olha alguém que é interessante, ele falou assim comigo: tem tempo que você não anda de trem? Eu falei: tem um bom tempo que não ando de trem, porque esse trem que está aqui em Cachoeiro, ele vai até Vitória, e se você vai para Salvador, é teu caminho. E também o meu sogro, ele é chefe de agência de estação de trem em Ibitiruí, que antigamente se chamava Engano, Ibitiruí, para lá de Matilde. Aí vamos passar por lá, vemos meu sogro fim de semana e você continua a sua viagem. Quando eu fui embora e cheguei em Marechal Floriano, eu fiquei olhando. Marechal Floriano me encantou, ficou muito bonito, aqui é muito lindo, muito bacana, as pessoas são muito acolhedoras. Só que não tinha muito trabalho aqui naquela época, né? Imagina para uma pessoa igual a mim também, que vinha viajando de uma grande metrópole, vinha também. Não tinha muito trabalho, mas tinha um negócio interessante, que tinha umas festas, que é a festa de Santana, era da igreja católica aqui, era um festão enorme, grande. E o que acontecia? Precisava fazer umas faixas, pintar, e isso daí eu sabia fazer muito bem. E eram umas faixas assim de tecido, que se comprava tecido, né? E tinha que pintar com as brochas, pintar a festa, anunciar a festa, e colocaram alguns enfeites nela, pintar, e eu só fazia. Ia no correio a colocar cartas para minha mãe, para minha família, e no correio foi que eu conheci meu grande amor, que é Gracinha. Na época eu comecei a querer empreender, ser empreendedor. E aí o primeiro trabalho que eu fiz foi isso, montei um ateliê de pintura, de letreiros, fazia peças diferenciadas, mas era pouco, né? Não era muita coisa, né? Não se tinha muito movimento Marechal Floriano. E Marechal Floriano estava no processo de emancipação. E eu acabei me envolvendo também nesse processo de emancipação política, se desvincular de Domingos Martins, e aquilo também gerou bastante serviço, gerava camisetas para fazer, gerava faixas, e eu sempre estava trabalhando, e estava nesse processo também. Sempre gostei de lidar com movimentos populares, então eu me engajava muito bem nisso daí. E aí foi indo, o tempo foi passando e resolvi, aqui chovia muito, Marechal Floriano era muita chuva, e eu resolvi montar uma lavanderia em Marechal Floriano. Foi o meu primeiro empreendimento, uma lavanderia. As pessoas olhavam assim e falavam: mas esse cara é meio louco, montar uma lavanderia num lugar pequeno desse? Mas acontece que tinha movimento. Por quê? Porque chovia muito em Marechal.
Então era difícil secar a roupa. E aí eu tinha comprado máquinas de lavar e máquinas de secar. Então conseguia secar a roupa e entregar. Mas aí, nesse período, a Refrigerante Coroa me procurava cada vez mais para eu poder fazer serviço para eles. E cada vez mais, e aí eu tinha que decidir por uma coisa ou outra. E aí eu montei a empresa, né, que hoje é a Produshow Eventos, né? Montei a empresa porque eu tinha que emitir nota fiscal para a Refrigerante Coroa do serviço que eu fazia. E aí montei a empresa. Aí eu vendia a sauna. Aí montei a empresa, a Produshow Eventos, e eu comecei a trabalhar com cenografias, com pinturas, com letreiros. Aí eu fui indo. E a Refrigerante Coroa foi aos poucos me adquirindo meu tempo, né? E foi, até que eu virei até funcionário deles. Chegou um momento que eu ia na segunda, depois ia na quarta, depois ia na sexta, mas aí eles precisavam também da terça. Tá? E quando fomos ver, falaram comigo assim, vamos fazer um negócio, vamos te contratar. E aí eu achei que seria por bem, naquela época recém-casado, né, com Gracinha, nós construindo nossa casa, então seria alguma coisa mais segura, né, de salários, tudo isso aí, e eu estava muito bem. E eu fazia então muitas cenografias lá, cachoeiras grandes, levávamos para Vitória, em supermercados, hipermercados, levávamos a linguagem de Domingo Martins para lá. E assim foi indo, depois trabalhei vários anos lá, e depois eu passei a trabalhar a Produshow Eventos mesmo, me desvinculei da Coroa e continuei com a Produshow Eventos. Nesse período aí eu comecei a trabalhar com shows artísticos, trabalhei muitos anos com shows artísticos, shows nacionais principalmente, né? Comecei a trabalhar festas de municípios, festas, né? Congressos, seminários. Comecei a trabalhar com eventos. E assim foi indo. Depois fui arrendei o ginásio do Álvares Cabral. Todo o que acontecia lá dentro era através da Produshow Eventos também. Ficamos alguns anos aqui no ginásio. E depois saímos do ginásio do Álvares Cabral e fomos para o Parque de Exposição de Carapina. Era com uma grande parceria com Cezinho Boechat, um grande parceiro, um grande mestre que eu tive na minha vida profissional. E ali nós fazíamos os trabalhos Gran Expoés e tantas infinidade de feiras comerciais e eventos musicais, rodeios e isso eu estive trabalhando. E a Produshow Evento foi evoluindo, avançando, trabalhando. Tínhamos as bandas estaduais também, que nós tínhamos várias bandas estaduais e as bandas nacionais que nós tínhamos. E aí, foi Marechal Floriano, fazíamos Cita Alemanha e outros tantos eventos que nós fizemos, né? Hoje tenho orgulho de ter 2 filhos maravilhosos, Héctor, que eu acho que sim que cada um puxa um pouquinho de Héctor e Navarro. Nunca tirei a empresa de Marechal Floriano. Desde a primeira vez, eu sempre recolhi todos os meus impostos aqui em Marechal Floriano. Achei que Marechal merece isso. Eu tinha oportunidade de viajar, de ficar fora, mas sempre a empresa foi aqui em Marechal Floriano, porque eu acho que tinha que recolher os impostos para aqui para ajudar de alguma forma a quem sempre me ajudou, Marechal Floriano. O empreendedor, antes de mais nada, ele tem que ser insistente, acreditar na ideia dele, ele tem que ser uma pessoa que vê o futuro. Tem um colega meu, amigo meu, que ele fala assim, a gente tem que enxergar detrás da parede, e isso é importante, e é verdade, tem que enxergar fazer o possível para enxergar detrás da parede, né? Mas se enxergar detrás da parede, o que é? É o sonho de imaginar o que existe lá atrás, e é lá atrás que você quer chegar, e para isso você tem que realmente acreditar e ir, né? Então, nunca desista, sempre vai. Quem está falando para vocês é uma pessoa que chegou com uma barraca e uma mochila em Marechal Floriano.
Meu nome é Daniel Ricardo Menendez, popular chileno. Sou proprietário da ProduShow Eventos e eu escolhi empreender aqui em Marechal Floriano.